por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Amém? Amém. Os irmãos podem tomar assento. Somos gratos a Deus uma vez mais pela oportunidade, né? Queremos agradecer a pessoa do pastor Daniel, né? Que teve essa coragem, digamos assim, né? Nos conhecemos muito bem, né, irmão Daniel? Eu conheço o seu irmão, né, o irmão João, e conversamos ali no meu trabalho, né, que eu trabalho no CFC, de instrutor. Aí tivemos a oportunidade, então, de conversarmos, né? Já fizemos umas pescarias também, né? Então acabamos se achando ali, né? Também o pastor Gileade, prazer em rever os irmãos, sua esposa, né? Irmãos, quando o pastor me convidou, né, ele passou então o interesse de trazer aqui para a igreja alguns estudos, algum ensinamento, né? E ele disse: olha, nós podemos criar, né, algum modelo, não temos uma base já pensada, e vamos dar uma liberdade, então, para o irmão trabalhar no que gostaria de ensinar e trazer. Eu não quero ser cansativo aos irmãos, eu espero que o Senhor nos conceda, né, uma boa palavra, que nós possamos sair daqui edificados essa noite. Porém, irmãos, não é uma pregação, eu não estou aqui somente para ministrar e os irmãos ouvir, né? É um estudo em que nós vamos aprender juntos, vamos ver o que o Espírito Santo tem a nos dizer. Portanto, como eu já tinha comentado com o pastor, os irmãos têm a oportunidade, em qualquer momento, se os irmãos quiserem, tiverem uma dúvida, quiserem fazer uma pergunta, é só não levantar a mão, eles alcançam o microfone ali, pode fazer a pergunta. Então o objetivo é nós termos uma conversa acerca das coisas de Deus. Na realidade, lá no início, no tempo, né, dos apóstolos, era mais ou menos assim que o ensino era ministrado, né? Os cultos eram nas casas, ainda não haviam as congregações, e quando era ministrada a palavra do Senhor, as pessoas tinham a oportunidade de tirar as dúvidas e perguntar: mas será que é assim? Pegar a Bíblia, né? Pegar o Antigo Testamento, que na época o Novo Testamento ainda estava se formando, e conversar acerca da pregação, aquilo que era ensinado. Portanto, a proposta hoje é exatamente essa: nós falarmos um pouco, e o tema, irmãos, que eu escolhi para nós iniciarmos esse primeiro culto de ensino é justamente o que está acontecendo com o ensino nos dias atuais. O que o ensino tem encontrado de dificuldades, de animosidade e de preconceito, até por muitos pregadores, muitas igrejas, muitas pessoas que não gostam do ensino, muitas pessoas que são contra, literalmente, que se haja, né, uma palavra mais, digamos assim, esmiuçada, né, um ensinamento. Não, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que fazem cara feia, pessoas que não participam, se acaso tiver na sua congregação, porque eles, né, desenvolveram o que eu chamo de animosidade contra o estudo bíblico, animosidade contra o ensinamento, por causa de muitas coisas que eles ouviram. Então nós vamos passar um tempo desse estudo, a primeira parte, justamente para nós entender aonde que surgiu esse pensamento que é contrário ao ensino, esse pensamento que é contrário ao estudo. De onde que ele surgiu? Como que ele conseguiu se alastrar tão grande por dentro das igrejas? Porque é um problema, irmãos, que está generalizado. Não é um problema pontual, algum ministério, algum outro, não. É um problema que se alastra por todas as denominações. É muito difícil, muitas igrejas que antes, né, eram reconhecidas pelo ensino, pelas escolas bíblicas, hoje nem sequer mais tem um culto para ensino. Não se tem mais, né? Se foi fechada, né, por causa justamente do desinteresse. E não somente dos ouvintes, mas dos próprios líderes, pastores, pregadores e obreiros. E é mais ou menos isso que nós vamos ver. Será que a Bíblia ela concorda com isso que é falado muitas vezes? Né? É isso mesmo que nós vamos trabalhar, irmãos. Então, os irmãos têm liberdade, né? Ok,
qualquer momento, não se sinta envergonhado de levantar a sua mão e tirar a sua dúvida. Nós vamos ter uma conversa acerca das coisas de Deus. Irmãos, eu sou membro da Assembleia de Deus, mas eu costumo dizer que o reino de Deus ele não tem fronteiras, não tem cercas, não tem linhas de divisória. Eu sou membro da Assembleia, mas eu pertenço à igreja do Senhor, à noiva de Cristo. Portanto, se aqui tem irmãos sinceros que querem morar no céu, eu estou então junto com a minha igreja, entre aqueles que são de fato o corpo de Cristo. Portanto, eu não faço essas distinções que em alguns lugares as pessoas fazem. Nossa denominação é melhor ou pior. Não, para mim a igreja do Senhor é o que importa. As organizações fazem conforme acham melhor para fazer a obra de Deus, mas todos nós temos a liberdade. Contanto que abrimos, reunimos para adorar e louvar o nome de Deus, ali está a igreja, a noiva do Cordeiro. Amém, irmãos? Amém? Portanto, irmãos, outra coisa, ainda na apresentação, eu me coloco diante dos irmãos como servo. Eu me coloco diante dos irmãos como alguém que foi enviado pelo Senhor. E eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Senhor. Portanto, não se sinta intimidado, não se sinta ofendido. Em nenhum momento a minha intenção é vir aqui disciplinar os irmãos. Não, isso é a obra do pastor de vocês. Eu estou aqui apenas para compartilhar aquilo que o Senhor me deu. Agora, irmãos, eu tenho plena convicção de que há uma responsabilidade muito grande sobre os meus ombros. Muito grande. Se eu falar coisas aqui que o Senhor não me ordenou, eu terei que prestar contas diante dele um dia. Portanto, eu reconheço que eu estou diante dos seus pequeninos, aqueles que ele tem todo cuidado e carinho. Portanto, eu tenho que tomar muito cuidado com as coisas que eu falo. Assim como existe um outro lado dessa realidade. Se eu vim aqui na qualidade de servo do Senhor, os irmãos também têm que prestar contas com o que farão com aquilo que o Senhor vai nos dizer. Toda vez que a mensagem é pregada, toda vez que Deus envia o seu servo, as pessoas têm que dar uma resposta a isso. O que eu faço com aquilo que Deus está me falando? Como que eu vou agir diante daquilo que o Senhor está me falando? Afinal de contas, Ele enviou os seus servos. E olha que glorioso, irmãos. Nós temos a oportunidade, se eles tão pequenos como nós somos, de Deus se preocupar em mandar alguém para falar conosco. Isso é glorioso, irmãos. Isso é uma oportunidade maravilhosa que somente os salvos têm nessa terra. Nesse mundo inteiro perdido, os salvos são aqueles que Deus procura e diz: eu quero falar com eles. Esse momento eu reservei para falar com a minha igreja. E a minha igreja está reunida. Eles estão ali. E não é somente os ouvidos, mas os corações estão abertos para ouvir. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. Irmãos, nós vivemos em tempos difíceis. Inúmeras vezes a Bíblia alerta sobre as dificuldades que haveriam nos tempos próximos do arrebatamento. Apostasia generalizada, esfriamento do amor, Jesus disse: o amor de quase todos esfriaria. Proliferação de enganos, falsos ensinos, falsos pregadores, falsos evangelhos, falsas igrejas, é o que nós vemos cada vez mais à nossa volta, falsos mestres, tudo isso. A Bíblia disse: olha, nos tempos finais seriam tempos trabalhosos. O próprio o apóstolo Paulo fala isso. Nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos. Vamos analisar, irmãos. Será que houve algum tempo na história da igreja que não foi trabalhoso? Sempre foi. Imagine, no começo, Paulo, um homem só, com a responsabilidade de evangelizar um continente todo. E naquele tempo não tinha ônibus, não tinha avião, não tinha recurso. Era difícil. Para deslocar de uma cidade para outra demorava dias. Para uma região mais longínqua, até mesmo meses para conseguir chegar. A mensagem era sofrido, a perseguição era real. Não é que talvez eles iam virar o rosto para o pregador. Não é que talvez eles iam dizer: eu não quero te ouvir. Não, eles poderiam matar os pregadores. E todos os apóstolos, com exceção de João, foram assassinados por causa da fé. Então o tempo era difícil. Durante toda a história, quem conhece a história da igreja sabe que era difícil, foi muito difícil. Mas se Deus inspirou o apóstolo para dizer: olha,
nos últimos tempos serão tempos trabalhosos, então eu dizerei, vai ser mais complicado. Embora durante toda a história vai ser difícil, no final vai ser pior ainda. É isso que Paulo está dizendo. Vai ser mais complicado ainda. Mas nós não temos tantas facilidades hoje em dia, né? Você quer ouvir uma mensagem sobre qualquer texto da Bíblia, é só botar no YouTube e está aí. 50, 500, 100 pregadores falando a mesma coisa. Facilidades. Só que justamente por causa dessas facilidades é que nós, às vezes, nós nos enganamos. E nós achamos que está tudo bem. Nós achamos que o Evangelho está indo de vento em polpa, né? As pessoas dizem, olha, o Brasil, daqui a tantos anos, 60%, 70% vai ser cristão. Mas e como está a realidade do cristianismo no Brasil? Como que, de fato, a palavra está sendo pregada no Brasil? Será que todos aqueles que batem no peito e dizem, eu sou cristão, eles vivem realmente como a Bíblia exige que seja vivido? Será que eles de fato se submetem às Escrituras? Aí que começa a ficar difícil. Aí que nós começamos a ficar alertas e dizer, mas eu acho que alguma coisa não está certa. Mas, irmãos, o texto que eu acabei de ler, ele diz, nos últimos tempos, proliferação de engano, falsas igrejas. Agora, se Deus já nos avisou de antemão que o tempo que nós estamos vivendo seria difícil, a igreja já sabe disso. Os obreiros já sabem, né? Muitos anos nós sabemos disso. Será que a conclusão lógica disso não seria de que, então, a igreja do último tempo estaria cada vez mais interessada a se firmar nas Escrituras? Porque se a igreja sabe que o tempo vai ser difícil, o que a igreja está fazendo? Olha, nós precisamos nos firmar nas Escrituras. Está cheio de vozes, cheio de palavras, cheio de evangelhos por aí. Nós temos que voltar às Escrituras diligentemente, com esforço, dia após dia. Os obreiros, os pregadores, os pastores devem gastar tempo em cima das Escrituras. Para quê? Para não se desviarem, para não aceitarem palavras e distorções que fazem sucesso. E dizer, não, peraí, tem muito ruído, tem muita coisa acontecendo, tem muita gente que o Evangelho é isso, o Evangelho é aquilo, vida cristã é isso e aquilo. Não, mas eu vou conferir nas Escrituras, eu preciso das Escrituras, eu preciso estar cada vez mais próximo. E isso, irmãos, não somente a nível ministerial, não somente a nível de denominação, mas nível individual, cada um de nós. Porque o que está em jogo no tempo do fim é a minha salvação, é a salvação da minha esposa, é a salvação da minha casa. Então, antes, glória a Deus, que existe a oportunidade, nós temos uma congregação. Antes da congregação, nós temos um relacionamento com Deus. Cada um de nós. Ele tem um interesse maravilhoso de se revelar individualmente para cada um, do menor que seja, daquele que tem as maiores dificuldades que seja. Ele tem o interesse de se revelar. Porque ele diz assim, clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes. Ele não está falando aí lá na igreja, ele não está falando lá no ministério, ainda que ele faça isso, e é aqui que Deus se manifesta assim, mas ele quer individualmente. Sabe aqueles irmãos que às vezes dizem, irmão, eu estava orando em casa, e parece que uma glória baixou lá no meu quarto, e parece que tudo sumiu da minha volta, e eu senti a presença de Deus. E quando eu li as Escrituras, era como se Ele falasse ao meu próprio coração, era como se eu ouvisse a voz dEle se manifestando. Quão glorioso é isso! Mas isso está ficando cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Nós temos tantas coisas em nossas casas, tantas coisas para tirar a nossa atenção, para roubar o nosso tempo, para ocupar a nossa preocupação, que nós não temos tempo mais para o Senhor. E não é somente a oração é extremamente necessária para a igreja, mas a oração sem palavra ela é infrutífera.
É preciso contato com as Escrituras, como nós lemos. Nós precisamos atentar diligentemente para aquilo que nós ouvimos, para que no tempo oportuno a gente não se desvie. E não está dizendo se desviar da igreja, da congregação, se desviar daquilo que está sendo ensinado, da Escritura. É uma responsabilidade muito grande, individual, irmãos. Individual. Porque quando nós chegarmos diante de Deus, e aí nós descobrirmos, Deus queira que assim não aconteça, mas eventualmente aquele que chegar e descobrir que ele não viveu conforme Deus queria que ele vivesse, que ele não fez conforme aquilo que Deus exigia que ele fizesse, e ele vai olhar para Deus e vai dizer assim: mas na minha igreja não pregaram, na minha igreja não ensinaram. E Jesus vai dizer assim: mas você não dependia da tua igreja, você não dependia daquela congregação, porque ainda que todos se desviassem, ainda que todos abraçassem a mentira, a verdade estava junto de ti. Como o Novo Testamento diz, a palavra está junto de ti. Essa é a palavra que nós pregamos, ela está junto de ti. Mas nós criamos uma barreira e dizemos: não, isso aqui é demais para mim. Isso aqui é muito complicado para mim. Eu não tenho capacidade, eu não consigo. Não, irmãos. Isso aqui é o nosso Deus que nos deu. É a palavra dele. Tem um pregador que diz assim: olha, se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Aí diz assim: se você quer ouvir a voz de Deus de forma audível, leia a Bíblia em voz alta. E você vai ouvir a voz de Deus. Porque ele está falando, a Bíblia diz aí, no começo ele falou pelos seus profetas, e está aqui o que ele disse. Depois ele nos falou através do Filho, está aqui o que o Filho disse. E agora ele nos fala através dos seus. Está tudo aqui. Tudo aqui. Está tudo aqui, irmãos. E cada um de nós temos acesso livre. Ainda não proibiram nós termos uma Bíblia dentro de casa. Mas nós não estamos muito longe, irmãos. E se arrancassem de nós hoje, ninguém mais pode carregar uma Bíblia. Porque, irmãos, é muito provável que em pouco tempo, conforme as coisas estão indo, não é que eles vão proibir de nós termos a Bíblia, mas eles estão criando uma nova Bíblia, em que eles vão adulterar tudo que eles querem, que eles acham que é ofensivo, que é preconceituoso. Eles vão mutilar a Escritura, e só vai poder ter a Bíblia que é alterada e autorizada. Imagine, Outro pregador disse: olha, arranque-me as pernas, mas não me arranque a Bíblia Sagrada, porque eu posso chegar no céu sem as pernas, mas sem a Bíblia eu não consigo chegar no céu. Sem a palavra eu não tenho como chegar no céu. Agora, sem as pernas, sim. Portanto, mutilem o meu corpo, mas não a palavra. Façam mal a mim, mas não a palavra. Não priva o meu coração de ter contato com as Escrituras. Glórias a Deus. Mas, irmãos, como eu já falei, muitas pessoas não gostam. Muitas pessoas são contra. Muitas pessoas têm literalmente um preconceito. Estudos recentes apontam um declínio gradativo e cada vez mais acentuado do interesse dos cristãos pelas Escrituras. A esmagadora maioria dos cristãos atuais não reserva tempo algum para a leitura e estudo das Escrituras nos seus lares. A Bíblia está sendo substituída por entretenimentos mundanos. YouTube, Facebook, Instagram, Netflix, videogames, televisão. Tudo isso tem entrado dentro dos lares de uma forma muito rápida dos últimos anos para cá. E as pessoas têm literalmente se tornado escravos disso. Essa tecnologia, ela tem muitos benefícios, é verdade. Não podemos ser contra, mas ela literalmente tem causado muitos malefícios à igreja. Os irmãos têm se prendido a entretenimento, a assistir coisas, a estar preso a programações, e não tem mais tempo para ler as Escrituras. Não tem mais tempo para sentar e meditar nas Escrituras. E meditar é o quê? Meditar é ler, reler e pensar sobre o que está lendo. Pedir entendimento ao Senhor, pedir graça. Isso é a meditação das Escrituras, que cada um de nós temos a responsabilidade de fazer. Nós vamos ver mais ainda por que é importante nós voltarmos à prática de um estudo disciplinado, constante, bem determinado, uma coisa com objetivo, para que nós possamos sim melhorar ainda mais o nosso relacionamento com Deus.
Quem nunca ouviu em algum púlpito, irmãos? E aí, os irmãos podem até falar umas novas frases aqui que eu não coloquei aqui. Os irmãos, vamos lá. Quem nunca ouviu em algum púlpito explicitamente alguma afirmação preconceituosa contra o estudo e o conhecimento bíblico teológico? Quem nunca ouviu frases do tipo: você não precisa de teologia, você precisa de unção? Né? Quem nunca ouviu isso aí? Teologia não expulsa demônios. Né? O anel de teologia, o diploma, não expulsa demônios. Claro que não é o objetivo disso. Né? Diploma não faz o nome de Deus. Teologia esfria o crente. Quem nunca ouviu isso? Né? Não adianta ter estudo e não ter unção. Quem nunca ouviu isso? Né? A letra mata. Quem já ouviu a letra mata? Quem já ouviu? Pode levantar o braço. Alguém já ouviu a letra mata? Eu pensei que os irmãos tinham mais ouvido, né? É bem comum, né? Depois nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, né? Outra coisa, estudo é coisa de igreja fria. Quem já ouviu isso? Né? Esse negócio de estudo é essas igrejas frias, né? Coisa de igreja fria. Irmãos, tem mais alguma frase que os irmãos tenham no meu sentido e quiserem manifestar? Fica à vontade, né? Nesse mesmo sentido. A gente ouve bastante coisa, né? Um dia eu ouvi um pastor dizer que teologia não era de Deus. Teologia não era de Deus. Pois é, né? Teologia não é de Deus, né? São muitas frases, de inúmeras maneiras, esse preconceito contra o estudo bíblico e teológico é propagado e incentivado. Alguns pregadores fazem questão de usarem a ignorância como virtude. A ignorância aqui, irmãos, não é no sentido pejorativo, mas ignorância no dicionário é aquele que ignora alguma coisa. Por exemplo, eu sou ignorante sobre muita coisa mesmo, né? Não faço a mínima ideia como é que funciona, como é que faz. Então eu sou um ignorante, né? Então ignorante a gente usa sempre no contexto da ofensa, né? Chamar o outro de ignorante, mas todos nós somos ignorantes. Não existe uma pessoa no mundo que não é. Né? Ele pode entender sobre uma coisa específica, mas sobre a esmagadora maioria das coisas do mundo, não entende absolutamente nada. É a falta de conhecimento em alguma coisa, né? Isso, desconhecer algo sobre alguma coisa. Então nós somos ignorantes, né? Então, irmãos, e aí as pessoas usam isso em muitos lugares como virtude, como se isso fosse um benefício para nós, né? Como se Deus, ele preferisse aquele que estivesse no estado de ignorância, né? Nós vemos isso, alegando que Deus os usa sem estudarem. Portanto, o estudo é necessário, é desnecessário. E isso, irmãos, se solidificou muito na igreja, muito. Eu vou mostrar para vocês que isso aqui vem lá de 1800 para cá, né? No contexto do pentecostalismo. Isso veio, né? Veio até mesmo na minha igreja. Uma das principais responsáveis sobre esse entendimento hoje nasceu dentro da minha igreja, lá em 1930. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês como nos próprios mensageiros da paz eles já propagavam essa ideia de que estudo não precisa, isso é coisa para esfriar, né? A gente só precisa orar que Deus dá o resto, não precisa estudar. Isso nasceu no contexto brasileiro dentro da minha denominação. E aí hoje nós sofremos as consequências disso, né? E quem estuda a história da Assembleia de Deus vai saber que eles sofreram muito, justamente por causa que isso foi defendido por muitos pastores. Pode falar, irmão. Diz a palavra: conhecerei a verdade vos libertará. Se tu conhece, está liberto, conhece, consegue debater e ter isso, uma necessidade de conhecer cada vez mais a verdade, né? E ela vai nos libertando. E a liberdade que ela nos dá, irmãos, é de inúmeras coisas. Principalmente algumas coisas que a gente ignora. Por exemplo, problemas que eu tenho no meu individual, no meu ser, né? Problemas que eu tenho de temperamento, problemas que eu tenho de comportamento muitas vezes. Quanto mais eu vou conhecendo a palavra, mais o Senhor vai trabalhando em mim. Né? Vai trabalhando em mim. Ele vai me ensinando: olha, meu filho, não é assim que eu quero que você viva. Não é dessa forma, você está errado. Só que muitas pessoas não querem. Por quê? Porque elas amam esse comportamento errado. Né? Eles não estão dispostos. É aquele negócio: ó Senhor, eu te dou meu coração, mas não dou todo ele não. Eu dou só uma parte. Essa outra parte aqui o Senhor não mexe. Né? Essa outra parte eu quero ficar do mesmo jeito que eu estava. Aí é complicado. Aí essas pessoas, com certeza, toda vez que Deus tocar naquele ponto que Ele não quer que toque, Ele vai dizer: não, isso aqui eu não quero ver. Não, isso aí não. Isso aí o pregador aí está... Né? Não é Deus que está falando, é Ele. Então é bem complicado, irmãos, bem complicado. Mas vamos lá.
Quem é que já ouviu falar, irmãos? Talvez não seja, né? Ela não é muito conhecida porque é uma coisa que já faz algum tempo, mas todo mundo sabe, né? Que o nosso movimento pentecostal ele nasceu do avivamento da Rua Azusa, né? Que aconteceu lá nos Estados Unidos. Foi lá que iniciou o pentecostalismo que veio para cá, o grande avivamento, o grande despertar, né? E aí os missionários, Daniel Berg e Gunnar Dring, tiveram contato com esse movimento, batismo com o Espírito Santo, línguas estranhas, o uso dos dons, a ênfase na evangelização de rua, né? Porque as igrejas estavam tanto quanto corrompidas naquela época, né? Deus não tinha muito espaço para falar nas grandes igrejas tradicionais, né? Eles tomaram conta da igreja e botaram Deus para fora. E Deus ele não se limita a isso. Ele disse, bom, se eu não tenho mais espaço para falar em Deus, eu vou falar aqui fora. E aí ele trouxe um grande avivamento no mundo, fora daquela igreja, daquelas igrejas tradicionais. E o que aconteceu? Eram pessoas simples, eram pessoas simples, que não tinham lá grande estudo, grande conhecimento. E Deus derramou o seu Espírito Santo de forma maravilhosa. E o que eles entenderam? Eles entenderam, olha, eles ficaram espantados. Olha quem Deus está usando. Deus está usando as pessoas que não têm grande conhecimento, não faz parte, né, da elite, daqueles que estão dentro das grandes igrejas tradicionais. Deus está usando as pessoas simples. E o que eles concluíram? E aqui que começou o erro, irmãos. Eles concluíram, olha, se Deus não está usando as pessoas que têm entendimento, que têm estudo, que estão lá nos grandes lugares, então isso é desnecessário. Não precisa isso dentro da igreja. E isso, irmãos, é um erro muito sutil, que nós às vezes não percebemos quão impactante ele é para a igreja. Porque quando Deus pega alguém que não é, para confundir as pessoas que são, ele não deixa a pessoa nesse estado, ele transforma ela, né? Ele trabalha no coração dela, ele desenvolve essa pessoa. A pessoa não fica no mesmo estado, não. E às vezes a gente acha que é assim, né? Eu não tenho estudo, eu não gosto de ler, eu não tenho essa preocupação. Deus me usou, então não preciso nada disso, eu vou continuar assim. E Deus vai continuar me usando. Irmãos, aí que está o problema. Porque o que eu costumo dizer? A igreja, ela foi criada por Deus no Novo Testamento e Deus estabeleceu, olha, minha igreja vai funcionar com o uso dos dons, né? A igreja, para ser a igreja verdadeira, precisa dos dons. Os dons foram dados e não é uma opção. A igreja diz, tem os dons, a gente pode usar ou não pode usar, não. A igreja ela só se desenvolve se os dons são exercidos, se os ministérios são exercidos conforme Deus estabeleceu em Atos dos Apóstolos. Tem que ter um diácono, tem que ter um presbitério, tem que ter um evangelista, tem que ter um pastor. Foi assim que Cristo, né, através do Espírito Santo, montou a igreja do Novo Testamento. Ele criou uma igreja organizada, né, com o uso dos dons. Portanto, nós precisamos. Agora vamos lá, irmãos. Os dons e os ministérios não são iguais para todos. E aqui que a gente erra, irmãos. Porque se eu sou um pregador, que Deus me usa de um jeito, eu tenho a tendência de achar que Deus só usa se for assim. E aí que nós erramos. Porque se Deus me usa na área do ensino, Ele disse, quem tem o dom de ensinar, que haja dedicação ao ensino. Então, peraí, na igreja precisa ter ensinadores. Né? Deus deu uns para apóstolos, que foi lá no começo, outros para mestres e doutores. Então, a igreja precisa. Só que aí que está o problema, porque as pessoas dizem, não, se nós tivermos só um pregador avivalista, né, que traz aquela palavra com poder, com glória, e nós precisamos disso, se nós tivermos só um pregador assim, tá bom demais. E não está. Por quê? Porque aí nós estamos privando a igreja de outras coisas que ela também precisa. Muitos ministérios erram exatamente nisso. Porque, irmãos, é bom. Eu sou pentecostal. E no meu contexto diz que eu sou mais pentecostal que muito pentecostal. Glória a Deus, irmão, ser renovado na igreja. Glória a Deus, homem, pecador, falho como eu, ter o dom do Espírito Santo, isso é maravilhoso, irmãos. Ser renovado no Espírito Santo, isso é glorioso. Mas nós temos que tomar cuidado, porque esse é o meio mais fácil da adoração. Se renovar, irmãos, tem gente que até em pecado fala em língua estranha. Até em pecado fala em língua estranha.
porque foi batizado. E alguém que uma vez sequer teve o mínimo de contato com o Espírito Santo, não consegue ficar quieta quando o Espírito Santo se manifesta na igreja, não consegue. As lágrimas vão derramar, ele vai sentir, aquele mover vai tocar ele. Né? E aí tem as pessoas que acham, não, é só isso que eu preciso. Não, você precisa sentar e aprender também. Você precisa ter um desenvolvimento da sua fé. Tiago disse, como é bom ouvir a palavra, né? A Bíblia não diz a fé pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus? A Bíblia diz ou não diz? Diz. Mas a Bíblia também não diz que não adianta ser só ouvinte? Tiago diz, olha, não adianta ser só ouvinte e não aplicar. Porque senão vocês vão estar enganando. É bom ouvir. Porque ouvir, se renovar, não exige muito compromisso. Não exige muita disciplina. Agora, um estudo constante, aquele desenvolvimento da sabedoria e do conhecimento de Deus, exige esforço. Eu preciso que tirar o tempo e dizer, olha Deus, agora eu quero que o Senhor fale comigo. Agora, Senhor, eu quero. Né? Não é para me mostrar, não é para sair aí dizendo, olha como eu entendo da Bíblia, não, Senhor. Mas é maravilhoso o que está aqui escondido, né? Os tesouros que tem na palavra. E Senhor, Tu já deste para tantas pessoas. Por que eu não posso? Né? Por que eu não posso também desfrutar disso que está aqui? Né? Então nós precisamos, irmãos. Nós precisamos. Né? Eu uma vez, eu nunca mais esqueci, eu ouvi um pregador, que ele era missionário, ali no Centenário. Um senhorzinho de cabelos brancos, missionário aqui no estado mesmo, agora não lembro qual região, uma região bem pobrezinha, ele era missionário, há alguns anos. Ele veio ali no Centenário e ele pregou, irmãos, ele abriu, ele não conseguiu nem ler o versículo direito, né? Por causa da limitação dele, muita limitação. E ele não pregou, ele leu o versículo, mas não pregou nada daquele versículo. Ele só contou testemunhos. Irmãos, eu nunca mais vou esquecer da glória que eu vi naquele homem, de ser usado por Deus, ele contando a humildade dele, a simplicidade, a alegria dele poder fazer a obra de Deus e ver Deus se manifestando através do que ele estava fazendo, sabe? De orar por alguém lá e Deus fazer um milagre, sabe? Coisa extraordinária. E eu disse, olha, extraordinária a mensagem dele. Só que, irmãos, ele tem o seu valor na obra de Deus. Mas aquele homem não serve para ser um pastor de igreja. Porque ele não tem esse desenvolvimento para ensinar, né? Para comentar, para fazer a aplicação de texto bíblico, explicar contexto. Ele não tem. Agora, Deus usa ele extraordinariamente na área que Deus chamou ele para usar. E às vezes as pessoas dizem, porque Deus me usa assim, então não precisa ser usado diferente. É só assim que tem que ser. E não é verdade, irmãos. Nós precisamos que a igreja nos dê tudo aquilo que Deus deixou para a igreja. Né? A minha congregação precisa se esforçar, os líderes da minha congregação precisam se esforçar em me dar tudo aquilo que Deus disse, olha, a minha igreja vai trabalhar com isso. Eu vou trabalhar na vida dos meus servos dessa forma. Então a igreja, os obreiros, os pregadores não podem privar a igreja. Porque eu não gosto, a igreja também não pode gostar. Porque Deus não me usa na área do estudo, então o estudo não precisa na minha igreja. Irmãos, não é assim que funciona. Não é assim. Amém? Amém. Irmãos, estão entendendo? Sim. Irmãos, olha o que um comentarista ele escreveu falando lá de 1800. Ele diz assim, no início de 1800, muitas igrejas nos Estados Unidos começaram a experimentar uma mudança radical. Por várias vezes, tal mudança começou a separar o coração da inteligência, a fé da razão, a experiência da lógica, a crença da reflexão e o intelecto da emoção. Em poucas palavras, a mente e o espírito foram colocados um contra o outro. Olha só, irmãos. A mente e o espírito foram colocados um contra o outro como inimigos mortais. A inteligência dada por Deus foi imprecisamente considerada a Deus a razão e por isso redefinida como inimiga da fé. Olha só, irmãos, o que começou a acontecer na igreja em 1800. Então o problema não é de agora, não é o nosso problema, é um problema que vem já de muitos anos. Né?
eles começaram a separar a emoção do intelecto. E aí que é complicado. Porque, irmãos, isso eu falo, eu sou cristão, batizado desde 2010. Desde 2010. Mas eu tive uma infância na igreja. Eu fui na escolinha dominical até meus 12 anos. Quando eu fiz 12 anos, meus pais se separaram. E quando eles se separaram, no ano que eu ia me batizar, eu saí da igreja. E fui voltar a me batizar só em 2010. Agora, de 2010 para cá não é tanto tempo, né? Perto de alguns irmãos, eu estou engatinhando na fé cristã, né? Eu vi muita coisa acontecer, né, nesse período que eu estou. Deus tem me levado para muito lugar e Ele já me falou que tudo isso é um aprendizado, tudo isso Ele está moldando, Ele está trabalhando na minha vida. E às vezes, irmãos, você vê alguns pregadores, escutem, e os irmãos às vezes têm muito mais experiência que eu, né? Já viram muito mais pregação e pregador do que eu, vocês vão dizer se eu estou certo ou estou errado. Mas tem pregadores que parece que eles fazem questão de que você não entenda o que eles estão pregando. Né? Eles não fazem questão que você entenda. O negócio é da glória. Né? O negócio é da glória, derramar lágrima, e tá bom. Agora, se ele pregou, e se a pregação dele tem coerência com o texto, se ele interpretou o texto corretamente, se ele aplicou o texto corretamente, isso é outra coisa. Isso aí não tem muita necessidade. O negócio é nós sair daqui, né, com o coração fervendo. Os irmãos já viram alguma coisa parecida com isso aí em algum lugar? Você está vendo por aí? Eu já vi algumas vezes, sim. E eu fico triste, irmãos. Eu fico triste, por quê? Porque alguns pregadores perderam a noção de que o fervor pentecostal tem que nascer de um entendimento correto das Escrituras. Né? O verdadeiro pentecostal cheio do Espírito Santo, ele regozija, não porque o pregador mandou ele dar glória, mas ele regozija porque ele entendeu a palavra. O Espírito levou aquela palavra até o íntimo do seu coração. E ele disse, o Senhor falou comigo, eu entendi. Essa palavra é gloriosa para mim. Só que aí tem uns que dizem, não, mas isso não é tão necessário. Vamos ficar só bater o pé no chão, vamos bater palma e tá bom. Tá resolvido. E aí o que acontece, irmãos? A gente sai da igreja, a gente nem sabe qual palavra que foi lida. A gente não lembra. Não sabe nem qual foi o texto. Né? Se nós encontrarmos com alguém na rua que precisa, né? Vamos usar um exemplo. Então Deus falou aqui, mas Deus sabia que quando eu saísse daqui, alguém ia estar ali na esquina precisando dessa palavra que Deus falou comigo. Só que como eu não entendi, eu não ouvi, eu chego diante da pessoa e ele vai dizer, me dê uma palavra de Deus. E agora? E agora? Mas Deus deu uma palavra. Só que parece que houve um ruído, a comunicação não funcionou e essa palavra se perdeu. Né? Ela não chegou numa terra fértil, uma terra preparada para ouvir a palavra. Né? Tinha obstáculos no meio do caminho. Quem lembra da parábola do semeador? A gente usa muito a parábola do semeador para achar que é evangelização, né? Que é quando um pregador está lá na rua evangelizar. Não, irmãos. A parábola do semeador acontece todo dia que tem culto, em que a palavra é pregada. E aos nossos corações que tem que ser a terra fértil. Né? A semente tem que ser a semente correta, tem que ser a palavra. Ela vai entrar no nosso coração, vai encontrar no campo fértil e aí ela vai frutificar. Não é só aplicação no evangelismo. A parábola do semeador é todo o período que nós passamos dentro da igreja. Será que a palavra está frutificando? Mas se às vezes o pregador nem trouxe a semente, ele trouxe tanta coisa menos semente. Né? Teve um pastor que disse uma vez, olha, tem vezes que eu vou na igreja e eu sento e eu até quero ver Jesus no pregador. Só que o pregador se torna tão grande na minha frente, tão grande, que Jesus se esconde atrás dele e eu não consigo ver Jesus. Mas o que nós precisamos aqui, irmãos? É a palavra. Não é o pregador, não é o cantor, é Deus, é o Espírito Santo, né? É a ação livre daquilo que Deus quer fazer conosco. É isso que nós precisamos, né? Por isso que não adianta o pregador vir muito enfeitado, muito emperitado, né? Porque
Não é para ele que as pessoas têm que olhar. As pessoas têm que olhar para Cristo, né? Que maravilhoso, irmãos. Eu, todo cheio de erro e defeito, as pessoas olhar para dizer, olha, é um pequeno Cristo, né? Que o cristão é pequeno Cristo, não que nós vamos nos comparar a ele. Mas Paulo disse, ei, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo mesmo dizia, as pessoas que olham para mim não é para olhar Paulo, é para olhar Cristo. E o que Cristo fazia quando estava na terra? Ele ensinava. Né? Ele disse, olha, as palavras que eu falo não é minha, é do meu Pai. Portanto, imagina, irmãos, Cristo é Deus, 100% Deus. Se Ele quisesse, Ele poderia ter botado fogo no mundo de uma forma extraordinária. Imagina, se Ele disse, olha, eu vou aqui e vou mostrar para vocês o que é poder. Agora vocês veem, Ele fez milagres extraordinários. Mas vamos imaginar que Ele viesse, né, no estilo pentecostal de algumas igrejas aí. Ele ia botar fogo, só que não haveria mensagem. Não haveria mensagem. Ia haver muita gente curada, muito mais do que foi, né? Mas não ia ter tempo para mensagem. O que ele fazia? A Bíblia vai dizer que ele ensinava no templo, ele ensinava no campo, ele ensinava à beira do mar, né? Ele dizia parábolas. Imagina se ele falasse só língua estranha, alguém ia lembrar da parábola para escrever na Bíblia depois? Né? Porque os livros não eram escritos quando Jesus estava falando. Eles não escreviam assim, ó, Jesus falou, eu vou segurar aqui para não perder. Não. Os livros começaram a ser escritos 45 anos depois da morte de Jesus. O último livro de Apocalipse foi escrito no ano de 95 depois de Cristo, 100 anos depois. Então, se as palavras de Jesus não fossem inteligíveis, como que ia ficar? Como é que eu ia lembrar? Como é que foi a parábola? Eu não consegui ouvir a parábola porque eu estava cheio da glória. Eu estava ali numa coisa assim que o manto desceu e eu não consegui ouvir a parábola. Então agora como é que nós vamos registrar? Como é que os outros vão ouvir o ensinamento de Cristo? Os irmãos estão conseguindo entender? Entendem, irmãos? Em nenhum momento eu estou dizendo que Pentecoste, a glória, o Espírito Santo, essa renovação não pode existir na igreja. O que eu estou dizendo é que tem um espaço para isso e tem que ter um espaço para o ensino, né, para a meditação e para a explanação suave, mansa, para que as pessoas pensem, para que as pessoas reflitam, né, para que haja um tempo de degustação, né, só tem que pegar aquela palavra e pensar no que Deus está falando. Aí sim o Espírito Santo vai ajudando, né, naquilo que nós não conseguimos e vai levando isso no nosso coração. Nós precisamos, irmãos, principalmente no tempo que nós estamos, tempo difícil, tempo de tanta coisa difícil, tanto engano, tanta mentira, tanto falso ensinamento, né? O que nós precisamos nos esforçar ainda mais? Não. Tem tanto erro? Tem tanta mentira? Tem tanta distorção das escrituras? Tem. Então o que nós temos que fazer? Vamos lá, vamos para a Escritura, vamos buscar o correto, vamos voltar aos fundamentos, vamos reafirmar uma vez mais, porque a igreja é o quê? Coroa, sustentáculo, pilar da verdade. É a igreja que deve manter a verdade de pé, sendo ensinada. Né? Amém, irmãos? Irmãos, se os irmãos tiverem qualquer comentário, às vezes não é nem pergunta, quiser comentar alguma coisa, levante a mão e fique à vontade, tá? Os irmãos não tem que só ficar ouvindo, como nós falamos antes, tá? Olha só, irmãos, em 1906, no jornal da igreja lá da Rua Azusa, onde nasceu o Pentecostes, que veio para o Brasil, né, saiu uma matéria, e olha o que eles escreveram. O Senhor concedeu línguas para os sem instrução acadêmica, como grego, latim e hebraico. Não sejam confundidos pela teorização, mas permaneçam em Jerusalém. Ele revelará toda a palavra de Gênesis a Apocalipse. O que esse relato significa? Esse relato mostra que já no início do movimento pentecostal, nasceu a ideia de que basta o Espírito Santo para interpretar a Bíblia. O estudo teológico é mera teorização. Né? Basta o Espírito Santo. E às vezes nós ouvimos, né, irmãos? Nós ouvimos alguns pregadores, pastores, dizem assim, não, você só precisa do Espírito Santo. Né? Aí eu para pregar eu não estudo, eu só preciso do Espírito Santo, eu prego por revelação. Né? Eu chego na hora e Deus me dá a palavra, eu não estudo, eu não me preocupo com isso. Mas, irmãos, efetivamente,
Né? Vamos parar para pensar. Como é que funciona essa interpretação com base somente no Espírito Santo? Como é que ela vai funcionar? Né? Porque a Bíblia diz, Jesus falou que o Espírito Santo viria e nos faria lembrar de tudo que ele ensinou. Me diga uma coisa, eu consigo lembrar de algo que eu nunca ouvi? Como que ele vai me fazer lembrar se eu nunca li a Bíblia? Né? Como que ele vai revelar algo que eu não tenho? E está aqui. Né? Eu vou pregar a palavra. Irmãos, hoje eu vou pregar tal capítulo, tal livro e tal. Vamos lá. Mas eu não leio as Escrituras. Com o que o Espírito Santo vai trabalhar na minha mente para poder trazer isso? Né? Imagine, irmãos. Deus, por mais ou menos 1900 anos, levantou homens para escrever os 66 livros do Antigo Testamento. Né? 39 livros no Novo Testamento e 66 no Antigo Testamento. É isso, posso estar confundindo as coisas. Mas vamos lá. Deus então levanta esses homens. E outra, para chegar esse texto até nós. Né? Como que foi para chegar a Bíblia como nós estamos aqui hoje? Né? Cada um de nós tem, é fácil você conseguir um. Como que ela fez? Primeiro, no Antigo Testamento, eles tinham que copiar, letra por letra, né? Para conseguir ter um livro, porque o livro era usado, né? Na época não era livro, né? Era pele de animal. Então eles copiavam, iam utilizando, iam lendo, e aquilo ia desgastando e se acabava. Então eles tinham que copiar, letra por letra. Né? Os copistas, eles tinham um trabalho praticamente sacrificial. Por quê? Porque eles tinham que contar o número de letras e palavras. Se eles fizessem uma revisão, né, poderiam estar terminando de copiar o Antigo Testamento, né? Terminando. E aí eles descobrem que 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo. Agora está certo, né? 66 ao todo. Então, chegando no último livro do Antigo Testamento, eles descobrem que eles juntaram 2 letras que não devia. Sabe o que eles tinham que fazer, irmãos? Descartar todo o material e começar tudo de novo. Cada vez que eles chegavam na palavra Jeová, o Yahvé, eles tinham que limpar a caneta, né? Limpar a roupa, trocar a roupa, e aí começar de novo, dada a santidade, o temor que eles tinham diante do nome de Deus. Então tu imagina quão terrível que foi esse serviço, né? Para quem gastou a vida inteira para fazer isso. E quem moveu esses homens a ter esse zelo, esse cuidado? Foi Deus. Deus disse, olha, para lidar com a minha palavra tem que ser assim. E aí vamos lá, Novo Testamento, 27 livros. Aproximadamente 400 anos demorou depois de Cristo para que a igreja chegasse, né, nos 27 livros do Novo Testamento. Para chegar à conclusão, olha, estes são os livros inspirados. Tinha muita escritura, muito. E tudo era herético, não era Deus, não era inspirado. Então esses homens sofreram, eles pediram graça, né? E aí conforme foi passando os anos, né? Quantas vezes pessoas morreram, porque decidiram traduzir o texto para outra língua, né? O primeiro que traduziu a Bíblia para o inglês, né, foi William Tyndale. Ele foi executado. E aí o que aconteceu? Um dia antes da morte dele, ele está lá preso e tem uma vela na frente dele. E ele tinha muito temor, porque a execução era morrer queimado, vivo. Ele tinha muito medo, porque ele dizia assim, mas será que é suportável? Será que eu vou aguentar? E o que ele fez? Ele decidiu colocar o dedo dele na chama da vela. E queimou até o osso, derreteu o dedo dele. E ele glorificou a Deus e disse, dá para suportar. E ele foi e ele morreu. Por que ele morreu? Porque ele ousou traduzir as escrituras para o inglês, porque era proibido. A igreja romana oficial não queria que as pessoas tivessem contato com as escrituras. E se nós fôssemos trazer mais palavra sobre como que a Bíblia chegou até nós, irmãos, nós temos alguns comentaristas que dizem que se fosse torcer a Bíblia, ia sair sangue de tantas pessoas que sofreram e morreram e perderam as suas vidas para levar a palavra adiante.
Para hoje, nós temos pregadores dizendo que são cheios do Espírito Santo, dizem assim, eu não preciso da Bíblia para pregar. Eu não preciso estudar a Bíblia para pregar. Eu não preciso disso aqui, irmãos. Seria uma das maiores injustiças que nós poderíamos cometer. Nós que não derramamos uma lágrima para que isso aqui chegasse na nossa mão. Não custou nada, a não ser alguns reais para quem pagou. Nós hoje dizer, não precisa. Não, vamos só dar glória e tá bom. Vamos glorificar, vamos adorar que tá bom. Será que não faz parte da adoração considerar isso aqui como palavra de Deus? Será que não faz parte da adoração da igreja dizer, Senhor, obrigado? Porque não haveria possibilidade nenhuma dessa palavra chegar para nós. Nenhuma. Se não fosse Deus, durante os anos, supervisionar a palavra, guardar a palavra, cuidar da palavra, para que ela chegasse até nós. Para hoje nós dizer, não precisa. Tem crente que diz assim, eu não gosto de ler. Azar, irmão, mas Deus escreveu um livro. Já parou para pensar? Deus escreveu um livro. Como que eu vou dizer que eu não gosto de ler? Glória a Deus, aleluia. Mas mesmo não gostando, eu vou ler todos os dias, porque é a palavra de Deus. Mesmo às vezes desconfortável, mesmo às vezes não entendendo muito bem, eu vou continuar lendo, porque é a palavra de Deus. É o que Deus falou para a humanidade. Quer fazer um intervalo, pastor? Não é 20 horas e 10? Não dá motivo para não descansar. Não. Ou a gente pode fazer, o culto vai até as 21 horas, né? Vamos até as 20h30, irmãos. Aí a gente faz um intervalo. Aí, se os irmãos quiserem perguntar alguma coisa, eu já entrego para o irmão já faz o encerramento. Pode ser, irmãos? Então, nós temos agora 20h10, mais 20 minutinhos, aí nós encerramos, tá? Porque, irmãos, é cansativo, irmãos, né? Nós não podemos aqui chegar também, até o irmão falou assim, tem 1h30 direto. Eu falei assim, olha, 1h30 para quem não está acostumado, é cansativo, né? Uma coisa... Som, tá bom, obrigado. Vamos lá então, irmãos, para a parte, tá? Deixa eu adiantar aqui um pouquinho. Alguns motivos, porque alguns atualmente ainda mantêm a animosidade e o preconceito contra o ensino teológico. Por que algumas pessoas, mesmo hoje em dia, ainda não gostam desse negócio de estudo, de ensinamento? Vamos lá. Alguns temem a responsabilidade que recai sobre os ombros daqueles que aprendem a verdade. Estes preferem ficar na ignorância, pois se sentem mais confortáveis em errar. Acreditam que, de alguma maneira, ficarão livres do juízo pelo fato do desconhecimento. É mais ou menos assim. Se eu ouvir a palavra, eu vou ter responsabilidade. Então, se eu não ouvir a palavra, talvez Deus vai ter misericórdia. Eu vou poder dizer, Deus, eu cometi esse erro, eu pequei, mas é que eu não sabia, né? Deus não chegou no meu conhecimento. O problema, irmãos, que olha o que 2 Pedro 2:21 diz. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Então eles pensam assim, olha, a Bíblia diz que se eu conhecer e me desviar é pior. Então acho que é melhor não conhecer. Só que tem um problema. Olha o que Jesus diz em João capítulo 15, versículo 22. Se eu não vier, nem lhes houver falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. O que Jesus está dizendo? Olha, eu vim, eu falei, Deus falou, a palavra foi escrita. Portanto, ainda que não tenha contato com a minha vida, eu sou responsável por tudo que está escrito aqui. Todo mundo. E as pessoas não fazem ideia disso. Você sabia, irmãos, que toda vez que a mensagem é pregada aqui nesse lugar, para um homem, de fato, um homem de Deus, todas as pessoas na redondeza, todas as pessoas, eles serão cobrados naquele dia porque eles não estão aqui ouvindo. Todos. Quando o ímpio passa na frente de uma livraria,
que tem uma Bíblia lá na prateleira, quando ele passa e ignora, ele vai ser cobrado no dia do juízo, porque a palavra estava ali. Os mensageiros estão sendo enviados todo final de semana, toda semana tem homem de Deus falando a palavra de Deus. Glória a Deus. A mesma coisa serve para os membros. E isso é importante. Porque se hoje tem aqui Deus falando com a igreja, e alguém não está aqui porque não quis, uma coisa é não poder, outra coisa é não quis. E aí vai chegar diante de Deus, Deus, eu não sabia. Aí Deus vai dizer, mas naquela noite eu mandei meu servo. Aonde você estava? Naquela noite eu falei àquela congregação. Aonde você estava? Ah, Deus, eu falei. E outra coisa, irmãos, todo mundo tem essa Bíblia em casa. Lembra que eu falei, nós não precisamos da igreja, não precisamos que a congregação me fale, a Bíblia está lá disponível. Então, se tem algo na minha vida que eu ainda não fui modificado, não fui transformado, e a palavra está lá na minha casa dizendo, ei, eu não concordo com essa tua atitude, esse teu comportamento não é um comportamento de cristão, esse comportamento, a Bíblia está falando, irmãos. E não é só abrir no Salmo 91 para trazer bênção, não, as advertências também estão falando. Tem uns que abrem lá e dizem, olha, aqui é só bênção, Tem uns que nem Bíblia não tem só caixinha de promessa, é só coisa boa. Não, a palavra, ela toda vai testificar contra aqueles que não deram ouvido no dia do juízo. Porque o que vai nos condenar, irmãos? Está parando para pensar? O que vai condenar os perdidos no dia do juízo? Qual que é a base que Deus vai usar para condenar os perdidos? É a palavra. Não vai dizer no Apocalipse, abriram-se os livros. Não é somente o livro da vida. A palavra de Deus vai ser aberta. E o que Deus vai fazer? Ele vai verificar. Isso aqui eu também falo sobre a questão do arrebatamento. Como será o arrebatamento? O arrebatamento, irmãos, uma ilustração bem simples, os irmãos vão entender. É mais ou menos quando você chega numa farmácia com uma receita. Você chega lá com uma receita, 3, 4 remédios. Está aqui, eu preciso desses remédios. O que o farmacêutico faz? Ele pega a receita, vai lá atrás, ele olha lá para tirar os remédios, ele pega um, é esse aqui, pega outro, é esse aqui, pega esse aqui e traz. Pergunta que eu faço, ele pega remédio que não está na lista? Ele não pega? A mesma coisa quando o Espírito Santo vir buscar a igreja. Ele vai ter aqui a palavra. Ele vai olhar para o fulano, esse aqui se encaixa. Esse aqui está na lista. Esse aqui está aqui. A vida dele está exatamente como está aqui. Esse vem. Esse outro, esse aqui não bate. Esse tem um detalhe aqui que não fecha. Esse não vai subir. É por isso, irmãos, é por isso que é extremamente importante. É extremamente importante. Nós, dia e noite, como diz a Escritura, bem-aventurado o varão, que medita na sua lei de dia e de noite. Glória a Deus. Como disse o salmista, guardei a tua palavra no meu coração, não foi na estante da minha casa, não foi na maleta, não foi debaixo do braço. Eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Amém, glória a Deus. Como que eu vou guardar a palavra no coração se eu não tenho contato com ela? Se eu não estou todos os dias, pelo menos um pouco do dia, meditando alguns versículos e dizendo, Senhor, talvez eu não esteja entendendo, Senhor, mas me ajuda a entender. Nessa hora o Espírito Santo ele vem como o melhor professor do mundo. Porque às vezes o professor, por mais boa explicação que ele dá, a gente ainda não entende. Agora, quando é o Espírito Santo, não tem, não fica dúvida. Quando é o Espírito Santo, porque ele é o autor, melhor coisa é você conversar com o dono, aquele que escreveu o livro. Ele que vai te dizer o que é correto. Porque outra coisa, e vai que nunca pregue o que eu preciso ouvir na minha igreja. Vai que nunca alguém fale aquilo que Deus precisa fazer através da palavra, porque tem muita igreja que escolhe. Nossa. Tem muita igreja que priva, sabe? As pessoas precisam ouvir a palavra como ela é. Mas Deus, os pregadores dizem, não, isso aqui a gente não prega na minha igreja. Não, isso aqui vamos deixar de lado. Não, hoje vai vir aqui esse pessoal lá e eles não podem ouvir uma palavra dessa. Então vamos virar as páginas aqui, vamos tirar para o lado. E aí as pessoas são enganadas.
Porque talvez elas vão sair dali, vão cair no leito do hospital e vão ser recolhidas. E naquela noite, Deus precisava de pelo menos um pregador com sensibilidade de dizer: Deus, o que tu queres falar com a igreja? Não é eu, Senhor, eu queria trazer uma palavra poderosa, fazer todo mundo sair rolando. Mas Deus, não é isso, é o que tu queres falar para a igreja, Senhor. E Deus vai dizer: meu filho, fala isso, porque tem uma alma ali que é preciosa. E se ela não ouvir isso, ela vai se perder, porque não vai ter mais chance. É a última chance dela. Por isso, irmãos, que a nossa responsabilidade como igreja, eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, que tomou essa decisão. Num domingo de noite, trazendo ensino, irmãos, as igrejas não fazem mais nem isso. Nem domingo de manhã, nem durante a semana. Não. Porque as pessoas não vão vir. Mas se não for a palavra que nos atrai à igreja, irmãos, o que vai ser? Se a minha vontade de estar na igreja é ouvir, é claro que eu vou glorificar a Deus, claro que eu vou entregar o meu culto racional a Ele, mas eu tenho que ouvir Ele me falar alguma coisa. Eu quero que Ele me fale. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos. A questão que eu gostaria de finalizar, nós temos 10 minutos e nós finalizamos aqui, aí eu vou abrir para os irmãos, se os irmãos quiserem falar alguma coisa, tá? Então vamos passar aqui, deixa eu adiantar aqui. Eu gostaria que os irmãos abrissem, alguém lesse para mim, tá? Um texto que é bem conhecido. Tiago, capítulo 1, versículo 5. A carta de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Irmãos, para os irmãos terem uma ideia, eu sou professor de teologia, já dei aula na tarde, sou professor do IBJL, Instituto Bíblico João Nunes. Eu não tenho curso nenhum de teologia, nenhum, Na escola, os últimos anos que eu estudei, eu era o pior aluno da escola. Pior. Não tinha interesse nenhum para estudar. Nenhum. Meu filho que não siga os meus passos que eu não vou deixar, porque eu já estou ensinando ele a estudar. Eu fiz errado. Eu perdi muitos anos da minha vida sem estudo, sem formação nenhuma. Agora, quando eu me converti, irmãos, eu coloquei esse versículo aqui na minha vida. Eu aceitei esse versículo e criei nele. E o texto que alguém pode ler, se os irmãos abrirem, pode ler em voz alta, quem quiser ler. Pode ler. Tiago, capítulo 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Olha o texto, irmão. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dado. Deus dá para quem, irmãos? Deus está dizendo para quem? Não para quem que Deus dá? A todos. O texto está dizendo que Ele dá só para os pastores? Não, a todos. O texto diz que Ele dá só para os pregadores? Só para os ensinadores? Só para os presbíteros, diáconos, evangelistas? O texto diz que Ele dá a todos. A todos. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, tem muita gente que se sente inferiorizada. Diz assim: não, mas eu passei minha vida, não estudei, eu não tive as oportunidades e agora eu perdi o tempo. Não tem mais como saber. Irmãos, isso é mentira do diabo. Glória a Deus. Não importa a idade que você tem, não importa as circunstâncias que você passou na sua vida. Deus está disposto a lhe dar sabedoria. Claro que talvez, porque aí eu digo, cada um é chamado para uma coisa específica. Quem é chamado para ser ensinador tem uma responsabilidade maior. Tem que fazer curso, tem que comprar livro, tem que investir nisso. Que tem que fazer isso com diligência. Agora, a sabedoria é outra coisa, Deus. É outra coisa. Eu conheci um obreiro que, quando eu era criança, ele cuidava de uma congregação e ele já faleceu. Na pandemia ele acabou falecendo. Deus o recolheu. Irmão Amâncio, o nome dele, lá de Nova Hartz. Eu sou de lá. Irmãos, aquele homem era um obreiro extremamente simples, limitado,
extremamente simples, sem estudo, sem muito conhecimento na área da, né, não estudou, não se formou em nada. Mas quando você sentava e conversava com ele sobre as coisas de Deus, irmãos, você podia ficar 3, 4 horas ouvindo aquele homem falar, na sua simplicidade, dos textos da Bíblia. E você viu uma graça, um entendimento que Deus deu àquele homem, que poderia muito bem usar a sua dificuldade como desculpa. Eu não estudei, então eu não posso, eu não consigo. Não. Aquele homem caminhou na presença de Deus. E Deus deu a ele essa sabedoria. Glória a Deus. Irmãos, sabedoria é diferente de memorização de texto. Sabedoria é diferente de saber falar hebraico, falar grego. Gente que puxa isso aí, às vezes, irmãos, é uma bobagem. Literalmente, uma bobagem. Porque isso é conhecimento gramatical de Deus. É saber o texto. Só que se conhecer grego me tornasse mais espiritual que os outros, não tinha nenhum herege no Novo Testamento. Porque eles só conheciam o grego. Né? No Novo Testamento, ali na época de Cristo, eles escreviam em grego, falavam em grego. Então eles conheciam, e mesmo assim, eles não... Né? Muitos distorciam, muitos erravam, muitos, né, eram hereges. Outra coisa, quem mais conhecia hebraico do que os judeus que viviam na época de Cristo? Né? Eles sabiam quantas letras tinha no Antigo Testamento. E mesmo assim, eles reconheceram Jesus como Messias? Não conheceram. Né? Eles não receberam Jesus. Então, esse tipo de conhecimento, irmãos, é bom, é necessário? Sim. Mas você tem que ter uma vida espiritual diante de Deus. Glória a Deus. Né? Porque aí você confunde uma coisa com outra. Às vezes vem o pregador, né, vou dar um estudo, aí traz uma palavra, coisas difíceis, né? As palavras, puxa, um grego, até que ele também não sabe. Se tu perguntar, me lê um texto em grego, ele não sabe. Então ele pegou alguém, um vídeo, alguma coisa ali e trouxe para a igreja. Ó, porque no grego está assim, no hebraico também não sabe. Não sabe. Então ele só repete o que ele ouviu. Né? E a igreja não é edificada. Então esse tipo de sabedoria está disponível a todos. A todos. Você, irmão, por mais simples que você seja, sentar em casa, abrir o Novo Testamento, ler uma parábola e ver Deus falar contigo. É isso que está disponível. É isso que Deus quer lhe dar. Mas se nós não recebermos, se nós pedirmos e não recebermos, aonde está o erro? É a palavra que está mentindo? Ou o erro ainda está em nós que não pedimos corretamente? Né? Irmãos, como eu disse, quando eu me converti, eu não tinha coragem de falar, irmãos. Não tinha. Eu, se fosse me chamar para apresentar um trabalho na escola, eu não conseguia. Extremamente nervoso. Eu sou alemão. Eu falava cachorrinho, baranco. Primeira vez que eu cheguei em Caxias, meus colegas da escola começaram a dar risada de mim. Onde é que saiu essa coisa aí, né? Porque, né? Imagina, toda essa carga. Agora, quando eu me converti, irmãos, eu passava uma semana que eu não estava deitado, jejuando, deitado com o rosto no chão, pedindo, Senhor, me dá sabedoria. Me dá entendimento. Glória a Deus. Me dá, porque eu acho maravilhoso quando eu vejo alguém falar das coisas de Deus. Eu sento, eu escuto 3, 4 horas, é uma coisa linda. Eu tenho um tio meu que ele não é alfabetizado, ele não sabe ler e escrever. E muitas vezes nós sentávamos na frente da minha casa, ele não sabe ler e escrever, mas conversa com ele sobre as coisas de Deus para você ver. Sabe o que é sentar na frente de casa, ficar até de madrugada ouvindo aquele homem falar? Ele pedia para mim, lê um texto para mim, eu abria e lia e ele comentava. E a graça que Deus dava para ele. Né? Então é disso que eu estou falando, irmãos. A igreja voltar, isso aqui não é chato, irmãos. Isso aqui não é cansativo, isso aqui não é ruim, isso aqui é maravilhoso, irmãos. A palavra, você imagina sofrer a semana inteira trabalhando, dificuldade, afronta do inimigo, né, tudo dando errado, dificuldade financeira. Você chega na igreja, o que você quer, Deus? Falar comigo. E não é somente revelação, profecia. Fala através da tua palavra, Senhor. Abre para os meus olhos, irmãos, eu já tive prova viva disso. Prova viva, sabe que o pregador,
por causa das coisas que a gente vê, a gente acha que tem que ser igual aos outros, né? E aí quando eu pregava que não tinha aquela coisa mais, né? Eu saía triste, eu pensava, Deus, mas hoje o Senhor não me usou para nada, assim, uma coisa assim, parece que, sabe? E eu às vezes que eu sei também que Deus às vezes nos deixa sozinho, para a gente lembrar que a gente é dependente totalmente dele, não é nós que fazemos, é Deus. Mas sabe aquela vez que tu saía assim triste, assim, pensando, Deus, mas o que aconteceu? Aí alguém te parava lá na rua e dizia assim, tu não faz ideia do que Deus te usou para falar comigo. Tu não faz ideia do que eu precisava ouvir o que tu disse. E aí tu volta e lembra, não, mas peraí, o padrão que Deus faz não é eu que determino, não é a minha igreja, não é a minha denominação. O padrão que Deus faz é Ele que faz. É Ele. Né? Tem alguns pregadores que eu admiro, que eles não são pentecostais, não falam língua estranha, mas tu ouve uma mensagem deles, tu vê a graça de Deus na vida deles, e nós confundimos as coisas. Né? Lembra que eu falei que o reino de Deus não tem cerca? Não tem. Né? Onde tiver uma alma que se entregou verdadeiramente a Cristo, ali é a igreja, né? Faz parte da igreja, não é a igreja sozinha, não vamos para esse lado, né? Então vamos dizer assim, eu não preciso frequentar a igreja porque eu sou a igreja, aí também já forçamos uma amizade, né? Não é para esse lado. Amém? Amém. Irmãos, então nós vamos finalizar, vamos fazer uma oração, vamos se colocar de pé, aí depois eu abro então a oportunidade, se o irmão quiser, ainda temos 30 minutos ainda, os irmãos quiser falar alguma coisa, né? Quiser manifestar, fazer alguma pergunta, os irmãos fiquem à vontade, tá? Mas vamos orar para que Deus, a partir de hoje, nos devolva esse desejo, independente, se o fulano não quer, não gosta, não interessa, eu quero, né? Eu quero, porque está disponível, tá? Vamos orar então? Senhor Deus que estás no céu, Pai eterno, eis aqui a tua igreja, Senhor, eis aqui teus filhos, Pai, são ovelhas do teu rebanho, Senhor, queridos, pelos quais tu derramaste o teu sangue na cruz, para vê-los um dia na eternidade contigo, Senhor. E a tua igreja precisa, Senhor, da tua palavra. A tua igreja precisa se aprofundar cada vez mais. Os mundos, Senhor, o mundo cada vez mais perdido, cada vez mais afrontando a tua igreja, a mentira se espalhando, falsas igrejas, falsos pregadores, falsos ensinadores, colocando coisas perniciosas no meio da tua igreja, Senhor. Mas aqui está o teu rebanho, Pai, pessoas que querem ouvir a tua palavra, eles não querem seguir o estranho, Senhor, eles não querem coisas que não venham de ti, Senhor. Portanto, Deus, desperta cada vez mais a tua igreja, lá nos seus lares, Pai, a tirarem um tempo, que seja alguns minutos, porque começa assim, alguns minutos, alguns momentos, e o Espírito Santo vai trabalhando, o Espírito Santo vai abrindo os olhos, o Espírito Santo vai transformando, e quando vê, eles estão horas e horas meditando na tua palavra, sendo abençoados, sendo transformados, sendo alcançados pela tua palavra, Senhor. Portanto, Deus, essa é a nossa oração essa noite, esse é o nosso objetivo nessa noite, despertar a tua igreja para desejar a tua palavra, para buscar a tua palavra, para se satisfazer com a tua palavra, Senhor, para glorificar a ti pela bênção que é, pela oportunidade de ter nas mãos a palavra que foi dada aos homens, Pai. Tantos sofreram, tantos morreram para garantir a oportunidade que nós temos de abrir as Escrituras em nosso lar, sem nenhuma perseguição, sem nenhum impedimento, Senhor, está disponível. Portanto, Deus, para aqueles corações que receberam esta palavra, Senhor, que o coração foi fervido nessa vontade, Senhor, que despertou esse interesse, Senhor, Pai, continua falando com eles, dê graça, Senhor, às lideranças de todas as congregações, para eles voltarem a esse entendimento. Nós precisamos da palavra, nós precisamos da palavra, nós precisamos da palavra, porque nós podemos chegar ao céu sem tantas coisas, mas sem a palavra não dá, Senhor, sem a palavra não tem como, sem sermos limpos pela lavagem, pela palavra, não tem como, Senhor, porque a igreja que vai entrar no céu
vida, foi comprada por um preço, entregou-se, se submeteu e buscou viver exatamente o que a tua palavra diz, Pai, porque passarão os céus e a terra, mas as tuas palavras não hão de passar. Passarão ministérios, passarão denominações, mas a tua palavra não há de passar, Senhor, sem que tudo seja cumprido. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Os irmãos podem se sentar. Glórias a Deus, irmãos. É maravilhoso, não é, irmãos? É maravilhoso, né? É maravilhoso nós voltarmos a esse entendimento, né? Porque quando a gente fala, às vezes a gente fala, mas o fulano, né, não tinha diploma, né, não sabia nem ler e escrever direito, mas quando ele abria a boca, Deus falava na boca dele. Mas se nós tivéssemos a oportunidade hoje de conversar com esses homens, nós íamos ver que eles ficavam horas e horas, aleluias, meditando na palavra e buscando graça através do entendimento das Escrituras. Eles não diziam, Deus me usa, então não precisa. Não, precisa. E se nós falássemos, se tu tivesse a oportunidade, né, de ter um conhecimento maior, né, como nós temos a oportunidade, será que eles iam dizer, não, eu não quero? Muito pelo contrário, esses homens iam dizer, que maravilhoso seria, que maravilhoso seria se a minha igreja tivesse um estudo mais sistemático, né? Mas eles não tinham as limitações deles, e Deus usou eles apesar das limitações, e não por causa das limitações. Amém? Alguém quer fazer um comentário, irmãos? Alguém quer fazer uma pergunta, alguma coisa em relação àquilo que nós falamos? Os irmãos, fiquem à vontade, irmãos. Fiquem à vontade. Pode falar, irmãos. O senhor estava falando ali antes, eu acho que nós, a igreja, como que eu vou dizer? Que nem o senhor falou aquela parte ali que aquele que está aqui procura ver Cristo, mas só vê o homem e Cristo fica atrás. Isso. Porque nós mesmos fizemos o homem às vezes grande, veio o fulano de tal, engrandecemos ele, que a Bíblia diz que aquele que está lá em cima, ou nós tem que ser servo, né? Isso. E outra palavra, às vezes é 1 hora e meia de louvor, e a palavra dá 15 minutos, tá bom, Jesus já falou. O erro é nosso. Tem uma igreja que né? 1 hora e meia de louvor, aí eles dizem assim, deixam 15 minutos o pregador diz, agora vem a melhor parte. Mas 15 minutos para a melhor parte. 15 minutos é a melhor parte. Irmãos, isso é verdade. Eu cheguei numa igreja que deu vontade de dizer, irmãos, hoje eu não vou pregar, eu só vou orar, vamos entregar, porque literalmente foi isso que aconteceu, né? Irmãos, eu não sou grande coisa, não me considero grande coisa, muito pelo contrário. Mas, irmãos, quem ministra, né, o irmão Giliard também tem ministério, né, de louvor e coisa, e quem louva também tem um ministério, tem que zelar, tem que se esforçar, né? Existe um empenho, uma dedicação. E aí você prepara, você busca no Senhor. Se os outros não buscam, aí o problema é deles. Mas você busca no Senhor um louvor, uma palavra. E aí você chega e as pessoas dizem assim, não, né? Então às vezes dá vontade de dizer, olha, né, vamos ficar extensos, se Deus não tem espaço. E foi realmente que eu até perguntei para o pastor, 1 hora e meia para o estudo. Eu falei assim, não, mas acho que o senhor se confundiu, acho que é meia hora, né? Não, mas é 1 hora e meia. Eu falei, não, mas vamos fazer assim, uns 40 minutos, depois a gente para. Porque é realmente. Só que, irmãos, da onde que tem que partir? Do culto. Né? Porque, irmãos, isso é uma verdade. A igreja, o corpo da igreja é exatamente um reflexo do que é o culto. Glória a Deus. Né? Porque por que isso aqui é importante? O que são os obreiros da igreja? Por que os obreiros ficam sentados aqui em cima? Por quê? Porque eles são um espelho da igreja. Um obreiro, ele tem que ser digno, a Bíblia diz daquele que não tem que se envergonhar, né? Não pode ser, tem que ser irrepreensível, porque a igreja tem que olhar para eles e dizer, olha, aquele homem é exatamente aquilo que eu preciso ser. A forma como aquele homem vive, a forma como ele vê as coisas, a forma como ele fala, a forma como ele ministra, a forma como ele tem o zelo de conduzir, às vezes, o dirigente do culto. O dirigente do culto tem que ser zeloso, tem que ver o homem de Deus. E a igreja vai se moldando exatamente assim. Agora, se o pregador não gosta, qual que é a tendência da igreja? Vamos gostar também, né? Por quê? Porque ele vai passar isso. Não é importante. Né?
irmãos, não vamos mais fazer culto de ensino aqui, né? Não, os irmãos não gostam, a igreja vai continuar assim. É muito difícil, não vai ter um lugar em que você vai ver um púlpito frio e uma igreja quente. Não vai. Né? Um púlpito zeloso e uma igreja fria. Não vai. Se o púlpito é zeloso, a igreja é zelosa. Se o púlpito é fervoroso pela vontade de fazer a obra de Deus, a igreja também é. Então, é exatamente. Né? Por isso, irmãos, eu não sou contra. Eu sempre, às vezes, a pessoa diz, mas fulano abriu igreja, ciclano abriu igreja. Irmãos, eu sou bem sincero, eu sou da Assembleia de Deus. Sou bem sincero, se tivesse uma igreja, dependendo do nome, em cada esquina, que fosse uma igreja bíblica, que pregasse a palavra, mas glória a Deus, eu ia glorificar todos os dias. Que bênção, que bom, né? Mais gente pregando o evangelho. Né? Porque tem gente que, às vezes, por causa de vergonhas, se sente intimidado, não vai numa outra igreja. Né? Vai escolher um outro tipo de igreja, isso é normal. Né? Agora, tem que ser igreja bíblica. Né? Tem que ser igreja que realmente os homens são homens de Deus, as mulheres são mulheres de Deus. E aí vai todo mundo crescendo junto. Não fica para trás ninguém. Né? Você pega, por exemplo, a minha esposa, já é falecido, né? O pastor Érico, ele era um grande ensinador dos Gideões Missionários, pastor Érico. Né? E ele era um homem humilde, você conversava com ele, era uma paz, uma serenidade. E não tem, irmãos, onde aquele homem pastoreou, as pessoas, elas acabam pegando o mesmo ritmo, o mesmo desejo de ouvir a palavra, de ter um estudo. Ele era um homem ferrenho. Se o pregador chegasse, pisava um pouco fora da linha, ele vinha por trás e puxava um pouco para ele. É isso aí que a Bíblia diz. Então, ele era um homem zeloso, né? E a igreja vai ser assim. Então, nós precisamos de algo assim. Aquele negócio, a igreja convida, às vezes, né? Aí tu está ali numa igreja, tu quer fazer a coisa certa, tu diz assim, nós precisamos de pregadores bíblicos, pregadores que se esforçam para pregar a verdade. Aí chama um pregador lá que, meu Deus do céu. Eu sou sinceramente. Pode falar, irmão. Meu esposo sabe, eu detesto que vem e começa, levanta a mão, faz isso com o irmão, mas gente, dá uma ira santa que nem diz o caso, porque gente, nós estamos ouvindo o Espírito. Automaticamente, tu dá glória a Deus, aleluia, tu não precisa ninguém te cutucar. Não é academia, se tu não né? tem prazer de dar, tu não vai dar. Não é academia, Não né? Se eu quiser fazer exercício, eu vou na academia, né? Sim. Então, é verdade, irmão, mas esse é costume que as pessoas pegam. É costume. Eu digo assim, ó, muitos pregadores assim, é porque eles não têm uma instrução de um obreiro, um pastor, que instrui ele a dizer, não faça assim. Né? Eles não têm a instrução. E aí eles veem alguém que eles admiram, né, lá fora, que daí faz sucesso, está nos grandes congressos, e aí ele replica. Aí vira aquele negócio. Né? Tem gente que copia o jeito de falar, a forma de se vestir dos outros pregadores. Tipo, ele não é o outro, mas ele quer ser igual. Né? E às vezes precisa. E às vezes os pastores às vezes têm essa responsabilidade. Né? Porque eu não sei vocês, irmãos, mas eu não conheço os irmãos aqui. Mas se o pastor Daniel fosse o meu pastor, ele teria que ter a liberdade, se ver se eu pisar fora da linha, chegar para mim e dizer, irmão Zé, eu acho que o irmão está saindo um pouco do negócio. Então, será que não é melhor fazer assim? A gente tem que ter essa humildade de se submeter. Só que aí muitos desses pregadores não se submetem ao pastor ainda. Se um pastor chegar e dizer, vamos corrigir, o que ele faz? Pula para outra igreja. Né? E aí é complicado. Fala, Giliane. Vai falar? Não há nenhum comentário, Giliane. Pode falar. Não quer falar aqui. Pode falar, irmão. Eu quero dizer que, como igreja, esse projeto da palavra aqui, estudo bíblico, está desde fevereiro, né, no papel, né, pastor? Numa reunião de diretoria que tinha falado que ia ter. Sim. E eu posso falar por mim, para mim, hoje é um dia muito feliz como igreja, porque uma igreja sem palavra não é a igreja de Jesus, né, irmão? E eu estou muito, muito feliz que está acontecendo isso aqui na nossa igreja, porque, como o irmão falou, Deus capacita a gente, é só a gente pedir, né? Falar com Deus e dizer o desejo do coração da gente, que é adorar a Ele em verdade, né? Isso. Então, eu estou muito feliz. Que isso eu tinha comentado com os nossos pastores, que fazia um tempo que esse projeto estava no papel e estava difícil de sair, mas agora, para honra e glória do nome de Jesus, aconteceu. E eu espero que venha muitos pela frente, porque nós, sem a palavra, sim. O irmão Daniel disse assim, até falei, irmão Daniel, qual que é o projeto do irmão, pastor? Qual que é o
projeto? O senhor quer uns 3, 4 domingos, assim, uma vez por mês, né? Aí ele disse assim, eu não tenho número. Eu falei, irmão, pastor, eu também não tenho. Então, eu estou disponível. Se o irmão quiser, né? Como eu disse, irmãos, eu estou para servir a igreja. Os irmãos são parte da igreja, nós estamos tudo em casa, né, irmão? Mas eu já quero agradecer, eu gosto muito, eu estou aprendendo também fora daqui a palavra e eu estou apaixonada por essa palavra. Cada vez que a gente conhece um pouquinho mais, que a gente está começando, né? A gente fica maravilhado de conhecer. O desejo do meu coração, sim, é conhecer cada vez mais, e a oportunidade se estendendo para toda a nossa igreja, para mim, é bênção de Deus, viu, irmãos? Que continue, se Deus for da vontade de Deus, e eu creio que é, né? Porque a palavra é de Deus, né, irmão? Por isso que eu digo, irmãos, preparem que vai haver perseguição, contrariedade, né? Não vou dizer que alguém daqui da igreja vai ser contra, mas eu estou dizendo, quando a igreja se levanta, o inimigo se levanta, né? Tem alguns pregadores que dizem, quando a igreja está quieta, né, está em silêncio, o inimigo não tem por que tá fazendo muita coisa. Agora, quando a igreja se levanta, e ainda mais num propósito desse, né? Um propósito desse, pode esperar que vai vir luta, vai vir tribulação. Mas permaneçam firmes, irmãos, permaneçam firmes. Porque os irmãos vão ver o que Deus vai fazer na vida dos irmãos. Na vida dos irmãos. Né? Não que não tenha feito, irmãos, mas é aquilo, tudo que de mais que o Senhor tem para nos dar, glória a Deus, né? Glória a Deus. Né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Então eu vou passar a palavra para o pastor. O pastor quer dar uma palavra também? Só, no caso, o irmão passa a explicar para os irmãos que isso foi só um... Estou aqui pertinho, né? E no caso, hoje foi só uma preparação. Então, hoje não foi realmente um estudo, Isso. Né? As pessoas... Sim, porque o que o pastor disse? Ele disse, talvez a trazer algum estudo de escatologia, alguma coisa assim. Eu falei, pastor, mas antes de nós entrar com o estudo, por que a gente não vai falar então sobre a importância? Por que nós temos que gostar do estudo? Né? Trazer o que está acontecendo e trazer isso ao nosso coração, essa vontade, esse desejo. Aí depois, sim, nós podemos trazer um estudo, né, senhor? Todo mundo fala que tem que ser santo, né? Tem que ser santo ou não tem? Agora, como é que faz para ser santo? Né? Como é que eu faço? O irmão lá que é santo. É santo aí, ó. É santo até no nome, isso aí, irmão. Então, uma peleia, né? Então, é aquele negócio, né? Uma palavra, um estudo sobre oração, né? O que de fato é uma oração bíblica? Como que busca a santidade? Será que é o Espírito Santo que faz, a gente só precisa cruzar os braços e esperar? Ou será que nós temos uma disciplina, alguma coisa? Então a gente vai, né? Deus vai guiando os temas e nós vamos trabalhando, sim, nós estamos à disposição. Tá, pastor? Glória a Deus. Glória a Deus, né, irmãos? Eu vou pegar esse telefone, eu acho que ele. E que o relógio lá está igual eu. Irmãos,